Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques. Não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Gente, eu quero falar uma coisa hoje muito importante, séria e até mesmo urgente. É sobre a questão de um satanista aí chamado Vic Vanilla. Tive até que escrever aqui para ficar algo mais sistemático, né, mais contundente e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês, né, biblicamente falando, e tendo essa visão mais secular do mundo atual, que o inimigo ele tem agido utilizando todas as armas possíveis para ludibriar e enganar, se possível, como diz a Bíblia, os escolhidos. Devemos, gente, prestar bastante atenção nos sinais, nas ações do maligno, como já diz 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, a tendência dentro da prática imoral é prevalecer. Tudo que é ruim só vai se agravar daqui por diante, e isso é fato. Eu fiz aqui um pequeno script e tentarei ser mais objetivo na minha fala. Eu trarei um vídeo onde esse satanista chamado Vic Vanilla, ele é um camarada o quê? Presença, olha como o inimigo age. Ele é um camarada presença, é um camarada letrado, né, intelectualmente falando, ele sabe como passar um certo conhecimento, ele sabe ser preciso na arte da persuasão através da boa argumentação, ele utiliza até versículos bíblicos para tentar ludibriar os leigos. Infelizmente, inúmeras pessoas caem nesta cilada pelo simples fato de não ter conhecimento. Por isso que eu tanto falo, enfatizo e sempre caio nesse tema, nesse assunto de adquirir conhecimento. Por quê, gente? Como eu falo sempre, vou voltar a falar aqui e vou ser enfático novamente. Quando você adquire conhecimento, você se torna uma pessoa mais prudente, mais sensata e até mesmo sábio ou sábia no modo de agir, de pensar, de falar. Por outro lado, em contrapartida, quando você não adquire conhecimento, quando você não tem sequer um pingo de conhecimento, porque você despreza ele, você está sujeito a perecer. Olha o que diz Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Detalhe, não é um conhecimento. Eu não estou aqui falando de um artigo indefinido, mas sim de artigo definido. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Artigo definido. Aqui para os amantes da língua portuguesa, saberão entender o conceito e a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. A importância do artigo definido. Adquiram o conhecimento, porque a ausência dele fará você, infelizmente, perecer. E o diabo, para quem não sabe, gente, ele conhece mais Bíblia do que eu e você juntos, do que todos os teólogos. É tão de tal que em Mateus capítulo 4 e o versículo de número 6, ele tenta ludibriar Jesus quando ele diz assim, ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele pega a passagem de Salmos 91 e o verso 11. Olha que interessante. Ele volta lá em Salmos 91, verso 11 e expõe ali para Jesus, para tentar convencê-lo dentro da palavra. Olha,
Por isso que a Bíblia fala que a serpente ela é astuta e sagaz. Por quê? Porque tem a capacidade, a habilidade de enganar, de persuadir, através de deturpação da palavra. Inclusive, a serpente conseguiu ludibriar, enganar Eva através da argumentação. Por isso que devemos adquirir conhecimento. Mas vamos lá. Como eu falei aqui a princípio, em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia deixa bem claro que o mundo jaz no maligno. Vamos lá. A Bíblia fala de três sentidos para uma mesma palavra. Mundo. Três sentidos. Fael, mas mundo significa o quê? Só o planeta Terra? Vamos lá. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu pergunto, que mundo é esse? Será o sistema? Será o planeta Terra? A esfera? Lógico que não. É as pessoas. A Bíblia utiliza essa linguagem, mundo, se referindo às pessoas. Porque Deus amou as pessoas de tal maneira. Essa tal, ninguém, nenhum teólogo, nenhum erudito conseguirá esquadrinhar a intensidade desse amor. É o amor ágape. Enfim. Então, em João 3,16, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo se refere às pessoas. O segundo tipo de mundo, o sentido dela que a Bíblia fala, se encontra em João 17, capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 15, quando Jesus ora e fala assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ali se refere literalmente ao planeta Terra. Pai, não peço que os tires do mundo. Ali sim, é o planeta Terra, a esfera, tá bom? Então, o segundo significado para mundo, dentro de João capítulo 17, versículo 15, se refere ao planeta Terra. E o terceiro sentido para mundo, biblicamente falando, se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 15, quando João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ali o mundo é o sistema, tudo aquilo que é imoral, que vai contra o querer e a vontade de Deus. Então, quando João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ali fala das coisas impuras, que está relacionado à imoralidade e ao sistema do mundo. Então temos a mesma palavra com sentidos diferentes. Por isso que devemos analisar bem, minuciosamente, vários textos, várias palavras. Traçamos dentro do original hebraico, grego e aramaico, sendo que o Antigo Testamento foi escrito 95% em hebraico, um pouquinho em aramaico. E o Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, foi escrito em grego. Tá bom? Então, essa visão de mundo, para melhor compreensão, não se resume só a um sentido. Tem três significados para uma só palavra. Tá bom? O objetivo maior do diabo, que é o nosso adversário, como está lá em 1 Pedro 5,7, né? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É o nosso adversário, o diabo. O maior objetivo dele, sabe qual é, gente? É cegar. O objetivo maior do inimigo é cegar. Por quê? Porque quando ele cega, a pessoa não compreenderá o sentido daquilo que está diante de você. Por quê? Porque está com os olhos vedados, cegos. Tem pessoas, infelizmente, tem coisas que me deixam muito chateado. Vários cristãos, quando é ímpio, gente, quando são pessoas que não são cristãos, eu entendo. Por quê? Porque são ignorantes, porque não têm conhecimento bíblico. Aí eu relevo.
Mas eu fico muito intrigado quando eu me deparo com certos cristãos que são meninos, tanto na fé quanto no conhecimento, que fala assim, publica nas redes sociais, Deus, com D minúsculo, né? Deus não existe. Como se fosse uma pegadinha. Deus, com D minúsculo, não existe. Para tentar ali, né, brincar. Aí tem pessoas que é mais leigo ainda, fala assim, oxe, Deus existe sim, você é ateu, você é agnóstico, você é cético. Aí a pessoa cai na gargalhada, não, eu tô falando Deus com D minúsculo. Irmão, deixa eu falar para vocês aqui, abençoados. Deus com D maiúsculo existe, porque é o Deus que criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, com D maiúsculo, os céus e a terra. Céus, no plural. Céu atmosférico, céu cósmico e céu inacessível, onde está o terceiro céu. Tá bom? Existem 3 céus. Então, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus com D maiúsculo existe, isso é fato. Deus com D minúsculo, de igual forma, também existe. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo deixa bem claro que o diabo, ele é um Deus, não o Deus. Ele é um Deus. Aí entra o artigo indefinido. Então o diabo, para quem não sabe, estuda a Bíblia, para de copiar moda e compartilhar uma coisa que não tem sentido nem embasamento bíblico. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para qual finalidade o diabo cega? Aí Paulo completa. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tudo que o diabo faz tem um propósito, tem um objetivo. E qual o objetivo dele cegar? Justamente para que as pessoas, esses incrédulos, não possam ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o objetivo maior do diabo é cegar os incrédulos. Eles, estando cegos, não compreenderão e valorizarão as coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Estou sendo bem categórico aqui para melhor compreensão. Então, o diabo, ele sabe como agir. Tá bom, gente? Tenhamos cuidado, cautela, sensatez, prudência e sabedoria no modo de agir, de andar, de trilhar por esse caminho tão estreito. Porque o diabo, como falei anteriormente e volto a falar, não brinca de ser diabo, tá bom? Eu vou colocar agora um vídeo desse satanista Vic Vanilla e depois eu volto a falar só um pouquinho aqui para resumir. Olha, ele estava num podcast, né? O Matheus me mandou esse link aí para me analisar e eu vou compartilhar com vocês agora. Olha como esse camarada, esse satanista Vic Vanilla, ele consegue ludibriar através de uma boa argumentação. Ele está ali diante dos camaradas que questionam, logicamente tem um script, né, que é lhe dado para ele averiguar os questionamentos que lhe farão. Dali ele estuda logicamente em casa para estar apto a responder com precisão. Esse camarada, para ser convincente, ele utiliza palavras técnicas, palavras complexas, para que todos que ali assistem possam dizer assim, rapaz, o camarada de fato é letrado. Analise esse vídeo aqui, volto já. A gente vê que na Bíblia falam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a gente pode dizer que é mais ou menos o contrário, né? O homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança, né? Nietzsche fala muito isso. E eu não posso discordar dele. Porque justa a Bíblia... Rafa, a Bíblia é um livro ocultista, cabalístico. Pelo menos era assim no começo. Inclusive a Bíblia não se vendia em qualquer lugar. Antes de você ter a invenção da imprensa, por exemplo, só a partir do século XIX que ela começou a ser vinculada e começou a ser muito lida. E também já é uma versão que foi muito adulterada.
Mas a Bíblia, os primeiros esboços ali do Velho Testamento, trazem estrofes cabalísticas. Não era para serem interpretados à luz de uma consciência profana. Ah, ali que o cara andou sobre as águas. Ah, eu acredito nisso, no Novo Testamento. Né? Quando se diz que ele andou sobre as águas, significa que ele planou por cima do corpo emocional, astral. Na Cabala, água, mar, simboliza os planos das dimensões. Então significa que ele andou em cima das emoções, ele tinha poder sobre os seus instintos, sobre o seu corpo astral. Ele dominava a sua forma astral, seu corpo astral, inclusive. Então, as estrofes bíblicas, os versos, eles são cabalísticos. Foram depois manipulados por romanos e foram depois manipulados por uma série de pessoas que deram outro uso para esse livro, e hoje é um livro que estigmatiza, escraviza e domina as pessoas. Vocês viram aí, gente? Como ele é preciso na fala, na sua argumentação? Para os leigos que não estudam, inclusive cristãos, vai pegar a visão dele, desse Vic Vanilla, esse satanista, e vai até absorver e dizer assim, rapaz, até que nesse ponto ele tem razão. Não se deixe enganar, gente. O diabo é o pai da mentira. Devemos, como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, que devemos combater as coisas das trevas. Olha como Paulo diz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Repetindo. E não comuniqueis com as coisas ou as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo deixa bem claro, devemos combater as coisas infrutuosas das trevas. Esse camarada aqui, olha aqui, gente. Esse camarada, vou até pegar aqui o tablet. Esse camarada aqui, ó, esse Rick Vanilla, né, ó aqui, ó. Eu tive que analisar o perfil dele, né? Porque eu não vou falar de uma coisa que eu desconheço. Eu estaria sendo tolo. Para que eu possa ter um certo domínio em uma determinada área, eu tenho que estudar. É igual, por exemplo, eu sou um vendedor, por exemplo. Para que eu possa ser preciso na venda ali e vender com facilidade, eu tenho que conhecer o produto. Conhecendo o produto, eu vou lá e exponho da melhor maneira as características positivas dele, para que eu possa sim persuadir o cliente a comprar, tá bom? Então, o que acontece? Esse camarada, ele é um camarada muito letrado, ele sabe como argumentar, ele passa até dentro da história, gente. Ele utiliza até, vamos pegar uma coisa bem básica, a teologia histórica, para tentar até convencer os leigos e até mesmo cristãos. E Paulo já deixa bem claro a importância de adquirir conhecimento, não só Paulo, né, como toda a Bíblia. Está ratificado nas escrituras que devemos priorizar e buscar também o conhecimento junto com a graça. Antes crescer na graça e conhecimento, 2 Pedro 3,18. Por quê? Porque devemos ter discernimento, conhecimento, entendimento sobre qual caminho trilhar, tá bom? Sobre as escolhas feitas e tudo mais. Devemos entender que o filho, ele imitará o pai. Coloque isso na mente de vocês, essa visão. O bom filho, ele imitará o pai. Paulo deixa bem claro isso em Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Deve ser o quê? Imitadores. Olha Paulo, 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Jesus, lógico, é o nosso maior modelo, tá bom? E assim como aqueles que fazem a vontade do Pai, torna-se filho de Deus, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Olha o que Jesus diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Voltar aqui para enfatizar aqui para melhor memorização. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Então tem filhos de Deus, mas também em contrapartida tem os filhos do diabo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Então, se ele é diabo, ele tem os seus, que são titulados como filhos. Tem filhos de Deus, mas também tem filhos do diabo, porque o filho imitará o pai. Ponto final. Não tem como divergir ou contestar isso. É fato. Então, gente, como eu mostrei no vídeo anterior, esse camarada aí, ele é preciso na fala. Uma certa vez eu debati com um rapaz que ele não era satanista. Ele era da Umbanda ou é Candomblé, não sei. Era um desses dois, ou era Umbanda ou é Candomblé. E eu não vou mentir para vocês, se eu não tivesse ido preparado para refutar a fala dele, eu teria me embananado todo. Sério. E o camarada era inteligente demais. Era não, porque ele não morreu. Ele é inteligente, tá bom? Então ele era preciso na fala. Ele pegava inclusive a história para tentar me convencer. Graças ao meu bom Deus, Deus me capacitando logicamente, e eu buscando também o conhecimento, eu estava ali protegido. Até porque em Provérbios 30 e o versículo 5 diz que a palavra de Deus é como escudo. Ela é o nosso escudo que está diante de nós. Então, todas as heresias e deturpações que vêm ao nosso encontro é bloqueado através desse escudo aí que é a palavra, tá bom? Por isso a importância de adquirir conhecimento. E eu fui preciso também ali em refutar, né? Pontuei os erros que ele queria usar a Bíblia, gente. Ele estava usando a Bíblia para tentar me convencer. Assim igual, por exemplo, Testemunha de Jeová, Adventista, os Mormons e assim por diante. Nós devemos estar preparados para responder à altura estes. E eu confesso, esse camarada era bem instruído, era um cara letrado, inclusive formado. Mas graças ao meu bom Deus, Deus me agraciou para que eu respondesse a ele à altura. E graças a Deus eu não fui convencido, né? Ele me respeitou e eu também de igual forma o respeitei, né? Devemos respeitar as divergências. Eu fiquei bem na minha base, ele ficou bem na dele. E graças a Deus o nome de Deus não foi envergonhado. Até porque eu defendi ali com toda a veemência. Enfim. O diabo, ele tenta sempre não só ridicularizar ou desfazer a vontade de Deus, o querer de Deus, as coisas de Deus, como debochar. Debochar. O que o salmista fala no Salmos 1 e o verso 1? Olha o que o salmista já como ele inicia. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem. Bem-aventurado significa feliz o homem. Bem-aventurado o varão ou homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para quem não sabe, escarnecedores, quando traçamos o conceito da palavra, são aqueles que zombam, que ridicularizam tanto pessoas como coisas. Eles são zombadores. E esse camarada, esse satanista Vic Vanilla, ele zomba das coisas de Deus. Tem um vídeo que eu vou botar agora para finalizar, ele zombando de Deus. Ele falando assim, ó, eu cansei dessas coisas, fui agredido e eu vou aceitar Jesus Cristo. E logo após ele publica vídeos ali com várias pessoas o abraçando, tirando foto, querendo uma dedicatória e tudo mais.
Gente, por incrível que pareça, esse satanista Vic Vanilla, ele tem mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Somando tudo, tem milhões de seguidores. Olha que loucura. Um camarada que se diz que é contra essa visão de Deus. Ele fala que Deus não existe, é criação. Tem momentos que ele fala que ele acredita em Deus, mas não como nós acreditamos. Ele zomba das coisas de Deus. Colocarei o vídeo agora para vocês verem. Então, gente, aí tem pessoas que falam assim, não, mas eu acho que não tem pessoas que adoram esse camarada não, enaltece esse camarada, enaltece, gente. Tem pessoas que enaltecem o maligno. Infelizmente, o diabo tem os seus. O diabo, ele utiliza uma coisa que é muito preciso, que é o poder da argumentação. Se você for preciso na argumentação, muitos que não têm uma boa base é persuadido. Você acha que porque muitos políticos fazem um curso de oratória que eu fiz, para tentar ser preciso ali na argumentação, eles falam tão bem, eu poderia aqui caprichar na minha fala, ser mais formal. Eu poderia aqui modificar um pouco a minha voz. Gente, estou aqui, quero aqui externar minha gratidão e dizer-lhes de antemão que sinto-me muito honrado. Sério, sinto-me muito honrado, feliz de poder estar aqui diante de vós para poder explanar da melhor maneira possível uma visão bíblica, tá bom? Farei aqui uma construção exegética para a melhor compreensão de todos. Então, por favor, ouçam-me. Então, eu poderia usar isso aqui como muitos fazem. É só fazer uma faculdade ou um curso de oratória, por exemplo, que vai ser mais preciso ali na fala. Lógico que, dentro da homilética, que é a arte de ensinar, na teologia sistemática aprendemos isso, eu posso muito bem ser mais formal. Entretanto, dentro do que eu já fiz cursos e na faculdade, não é necessário você ser tão formal em todos os momentos. Por quê? O mais sensato é você conhecer o seu público. Conheça o seu público. Se for um público místico, que tem tanto pessoas letrados, formados, como leigos, analfabetos, eu não posso utilizar muito palavras técnicas. Porque tem pessoas que vai achar bonito, mas não vai compreender. Não vai ter em mãos um dicionário formal, até o básico mesmo, que eu cito muito, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então vai ficar com aquela incógnita, rapaz, ele falou bonito, porém eu não compreendi. Agora, se eu tivesse diante de uma mesa examinadora, para ali expressar o meu conhecimento, sendo mais formal, preciso na minha fala, aí seria outra questão. Eu utilizaria todo tipo de palavras complexas, em vez de falar, eu sou organizado, eu sou meticuloso. Então eu utilizaria sinônimos que traz uma compreensão mais complexa, porque os letrados me compreenderiam. Nós devemos ser prudentes igual Jesus. Jesus, quando estava diante de doutores, ele utilizava palavras complexas, as quais os doutores não compreendiam. Mas quando ele estava diante da multidão ali, ele era simples. Então, ser estudado, letrado, formado, não significa ser uma pessoa formal o tempo todo. Seja simples, porque a sua simplicidade cativará tanto os letrados quanto os analfabetos. Tá bom? Então, para finalizar, gente, estudem, leiam, adquiram o conhecimento, porque o diabo está levantando pessoas letrados, formados, intelectuais, para ludibriar os leigos, principalmente os cristãos. E como a Bíblia fala, devemos ser como a serpente, prudente como a serpente e puro como uma pomba. Que Deus abençoe a todos. Para finalizar, eu vou deixar esse vídeo aqui desse satanista Vic Vanilla debochando de Jesus, e para você ver que tem uma multidão que acompanha ele, que enaltece ele, para você ver que as coisas não estão de brincadeira. Irmãos, estudem, para de brincar, para com essas meninices, esses louvores que não são cristocêntricos, que faz a carne balançar, mas você não sente diferença alguma. Esses louvores aí
que tem como intuito só querer ganhar dinheiro, visibilidade e tudo mais, mas não enaltece Deus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a nós todos. Fica aí com o vídeo dele. Então, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus porque essa vida não é mais pra mim. Depois do último final de semana em que eu fui agredido, eu percebi que a fama não vale a pena. Vejam só o que fizeram comigo. Tá na hora de mudar de vida.